Gênesis 33. Jacó levantou os olhos e viu que Esaú vinha se aproximando com 400 homens. Então ele dividiu seus filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos logo atrás, e Raquel com José por último. Depois, Jacó foi adiante de todos eles e, enquanto se aproximava do irmão, inclinou-se até o chão 7 vezes em sinal de respeito. Mas Esaú correu ao encontro dele, o abraçou com força, o segurou pelo pescoço e o beijou. E os 2 choraram juntos. Quando Esaú olhou ao redor e viu as mulheres e as crianças, perguntou: "Quem são essas pessoas que estão com você?" Jacó respondeu: "São os filhos que Deus, em sua bondade, me deu." Então as servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Lia também veio com seus filhos e se curvaram. Por fim, José e Raquel se aproximaram e também se inclinaram. Esaú perguntou: "E o que é todo aquele grupo que encontrei pelo caminho?" Jacó respondeu: "Foi um presente para encontrar favor diante do meu senhor." Mas Esaú disse: "Meu irmão, eu já tenho o suficiente. Fique com o que é seu." Jacó insistiu: "Não, por favor. Se eu ganhei seu carinho, aceite este presente. Ver o seu rosto foi como ver o rosto de Deus, pois você me recebeu com bondade. Por favor, aceite o presente que lhe trago. Deus tem sido generoso comigo e eu tenho tudo o que preciso." Jacó insistiu tanto que Esaú acabou aceitando. Então Esaú disse: "Vamos seguir viagem. Eu irei à frente." Mas Jacó respondeu: "O Senhor sabe que as crianças são pequenas e tenho comigo ovelhas e vacas que ainda amamentam. Se eu forçar o ritmo por apenas um dia, todo o rebanho pode morrer. Por favor, vá à frente. Eu irei mais devagar, acompanhando o passo dos animais e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir." Esaú insistiu: "Então deixe ao menos alguns dos meus homens com você." Jacó respondeu: "Não é necessário, basta que eu tenha o seu favor." Assim, naquele mesmo dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, onde construiu uma casa para si e fez abrigos para o gado. Por isso, aquele lugar recebeu o nome de Sucote. Mais tarde, Jacó chegou em segurança à cidade de Salém, perto de Siquém, na terra de Canaã, quando retornava de Padã-Arã. Ele armou sua tenda diante da cidade. Comprou uma parte do campo onde havia montado sua tenda dos filhos de Amor, pai de Siquém, pagando 100 peças de prata. E ali ergueu um altar e o chamou Deus, o Deus de Israel. Este capítulo é um retrato poderoso sobre reconciliação, humildade e graça. Jacó, antes cheio de medo e culpa, se aproxima do irmão que um dia quis matá-lo. Mas em vez de encontrar vingança, ele encontra abraço, lágrimas e perdão. A cena é profundamente humana. 2 irmãos, marcados por erros e feridas, sendo curados pela graça de Deus. Jacó se curva, reconhece suas falhas, e Esaú, movido pelo amor, o acolhe. Quantas vezes também carregamos culpas antigas, feridas do passado, relacionamentos quebrados. Mas quando Deus toca o coração, o medo se transforma em reconciliação. O orgulho se dobra e o amor vence. Deus restaura o que parecia perdido. Assim como Esaú correu ao encontro de Jacó, o nosso Pai Celestial corre ao nosso encontro, não com condenação, mas com abraço e lágrimas de amor. Hoje, deixe o orgulho de lado. Se há alguém com quem você precisa se reconciliar, ou se o que precisa é se reconciliar com Deus, lembre-se, Ele ainda é o Deus que transforma encontros em recomeços. Gênesis 34. Diná, filha de Lia e de Jacó, saiu para conhecer as moças da região.
Siquém, filho de Hamor, o heveu, que era um dos líderes daquela terra, a viu, tomou-a à força e se deitou com ela, desonrando-a. Siquém ficou muito apaixonado por Diná e passou a falar com carinho à moça. Então pediu ao seu pai: Amor, quero que consiga essa moça para ser minha esposa. Quando Jacó soube que sua filha Diná havia sido violentada, seus filhos ainda estavam no campo cuidando do rebanho. Ele ficou em silêncio até que eles voltassem. Enquanto isso, Hamor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó sobre o assunto. Quando os filhos de Jacó voltaram e souberam o que havia acontecido, ficaram profundamente tristes e furiosos. Para eles, Siquém havia cometido um ato vergonhoso em Israel, algo que nunca deveria ter acontecido: desonrar a filha de Jacó. Então Hamor tentou conversar com eles e disse: Meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Peço que a deem a ele por esposa. Vamos fazer um acordo. Troquem suas filhas pelas nossas. Vivam conosco, a terra é de vocês. Venham morar, negociar e se estabelecer aqui. Siquém também falou com o pai de Diná e com seus irmãos: Quero apenas o favor de vocês. Peçam o que quiserem como pagamento e presente. Exijam o valor que desejarem, eu pagarei. Só peço que me deixem casar com a moça. Mas os filhos de Jacó responderam a Siquém e a Hamor de forma enganosa, pois Siquém havia desonrado Diná, sua irmã. Eles disseram: Não podemos dar nossa irmã a um homem que não é circuncidado. Isso seria uma vergonha para nós. Mas poderemos fazer um acordo. Se vocês aceitarem ser como nós, circuncidando todos os homens do seu povo, então daremos as nossas filhas a vocês e tomaremos as de vocês para nós. Assim viveremos juntos como um só povo. Mas, se não aceitarem ser circuncidados, levaremos nossa irmã e iremos embora. As palavras deles agradaram a Hamor e ao seu filho Siquém. O jovem não demorou em fazer o que foi pedido, pois estava encantado por Diná. E Siquém era o mais respeitado entre todos da casa de seu pai. Hamor e Siquém foram até a entrada da cidade e disseram aos homens do lugar: Esses caras são bem tranquilos. Vamos permitir que vivam entre nós. A terra é grande o bastante para todos. Poderemos nos casar com as filhas deles e eles poderão se casar com as nossas. Mas há uma condição para que possamos viver juntos como um só povo. Todos os nossos homens devem ser circuncidados como eles. Assim, o gado deles, os bens e todos os seus rebanhos acabarão se tornando nossos. Vamos aceitar e eles viverão conosco. Todos os homens da cidade concordaram com Hamor e Siquém, e cada um foi circuncidado. Mas no terceiro dia, quando estavam sentindo muita dor, Simeão e Levi, filhos de Jacó e irmãos de Diná, pegaram suas espadas, entraram de surpresa na cidade e mataram todos os homens. Eles também mataram Hamor e seu filho Siquém com a espada. Depois, resgataram Diná da casa de Siquém e foram embora. Os outros filhos de Jacó chegaram e saquearam a cidade, porque sua irmã havia sido desonrada. Levaram as ovelhas, bois e jumentos, e tudo o que havia tanto na cidade quanto no campo. Tomaram todos os bens, as crianças e as mulheres, e levaram tudo o que encontraram nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me colocaram em grande perigo. Fizeram com que eu me tornasse odiado pelos povos ao redor, os cananeus e os perizeus. Somos poucos, e se eles se unirem contra mim, destruiremos tudo, eu, vocês e toda a nossa família. Mas eles responderam: E deveríamos deixar que ele tratasse nossa irmã como se fosse uma prostituta? Este é um capítulo difícil e intenso que fala sobre injustiça, dor e impulsividade. Diná foi ferida e humilhada,
E a reação de seus irmãos mostra a fúria humana diante da injustiça, uma raiva que busca vingança em vez de restauração. Simeão e Levi acreditavam estar defendendo a honra da família, mas deixaram o ódio dominar. O resultado foi mais destruição e sofrimento. Esse texto nos confronta com uma verdade: a dor não nos dá o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Há feridas que só Deus pode curar e situações que só Ele pode julgar. Jacó entendeu isso. Ele viu que o ódio dos filhos, embora compreensível, trouxe consequências graves. Quando reagimos guiados pela ira, perdemos a direção espiritual e nos afastamos do coração de Deus. A verdadeira justiça não nasce da raiva, mas do amor que sabe esperar. Há momentos em que Deus nos chama a confiar, mesmo quando a alma clama por revanche. Se hoje você carrega uma ferida injusta, algo que te foi tirado, alguém que te feriu, uma humilhação que doeu profundamente, lembre-se, Deus viu, Ele sabe, e Ele é fiel para restaurar o que foi quebrado e limpar as lágrimas que o ódio não consegue apagar. O perdão não apaga o passado, mas liberta o coração para viver o futuro com paz.